Welcome everybody. Olá, bem-vindos todos. TWR Facebook Live. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Estou feliz de estar aqui, estou feliz por continuar essa conversa e os ensinamentos e também um pouco de meditação. Na última vez ou na última semana nós estávamos falando sobre encontrar a plenitude na vacuidade. Então, como foi a meditação? Todos vocês tentaram fazer a meditação durante essa semana? Vocês tiveram experiências? Como vocês estão sentindo? Claro que às vezes nem todas as nossas vidas estão em situações similares, então as pessoas às vezes se sentem bastante vazias e essa condição de estar vazio ela é bastante poderosa. Essa sensação de estar vazio, de uma solidão, de isolamento, ela às vezes toma conta, né? E é muito difícil. E aí nesse momento é o momento em que nós precisamos encontrar algum sentido de uma consciência da plenitude. Então, quantos de vocês estão sentindo um pouco assim? Ou quantos de vocês estão trabalhando com essa instrução e com as práticas? E também com o apoio da Cyber Sangha. E quantos de vocês estão sentindo esse apoio? Eu acho que às vezes é muito bom que nós possamos compartilhar as nossas experiências para que nós possamos enviar o nosso apoio e para você então poder expressar que recebeu. Então nós podemos ter esse processo de troca, deixando o outro saber que nós estamos recebendo e enviando o apoio. O tópico de hoje é descobrindo a luz na escuridão. Descobrindo a luz na escuridão. Então, mais uma vez, eu gostaria de voltar e falar um pouco a partir do ponto de vista dos ensinamentos, falando a partir da fonte, e também falar a partir da minha compreensão e das minhas próprias experiências com a fonte dos ensinamentos. E também dar alguns conselhos mais práticos sobre como praticar, como de fato descobrir ou encontrar esse senso de luz e propósito no momento em que você possa estar sentindo as coisas mais escuras, obscuras. Atualmente também existe muito uma sensação de separação. Um senso de que há muita negatividade ao redor. Então, às vezes, é muito importante sentir que também há algum senso de apoio lá. Então, isso também, encontrar alguma fonte, uma força interna nesses momentos da nossa vida. Primeiro, no que diz respeito ao significado dos ensinamentos, o significado dessa frase, a ideia de escuridão e a ideia de luz. A ideia de escuridão, é claro que, se a gente pensar, por exemplo, em um ambiente, se você pensa em escuridão, quando não tem sol, não tem luz, a gente pensa como escuridão. Então, quando há escuridão, nós temos dúvida, porque a gente não está conseguindo ver as coisas, perceber as coisas, sentir as coisas, nos conectar com as coisas, reconhecer coisas, porque o ambiente está escuro, não tem luz lá. Então, por isso daí a metáfora. A noção de luz é quando tem uma luz, por exemplo, como a luz do sol, ou em uma sala, quando tem um quarto, quando você acende uma vela, ela ilumina o ambiente e ela libera também a dúvida que nós sentimos em relação ao ambiente. Então você basicamente consegue ver, reconhecer
e sentir se conectado. Então isso é o que a luz faz. Então, num certo sentido, a escuridão é como a ignorância e a luz é a consciência. É simples assim. Então nós podemos chamar de Marikpa, que é a escuridão, e a luz é Rigpa, que é a consciência inata. Então, nesse sentido, nós temos a relação entre a escuridão e a consciência inata. Um outro exemplo seria, às vezes, a questão seria o quão pervasiva, o quão ampla a luz atinge, o quão ampla ela é. Então, o sol, por exemplo, quando ele ilumina, todo o ambiente é iluminado. Toda a área de um vale ou de uma cidade, quando o céu está limpo e o sol está brilhando, mas tem alguma outra área que talvez esteja escura. Porque, por exemplo, o sol está brilhando, mas tem nuvens, então vai ter aspectos da nossa vida que podem estar iluminados, mas outros aspectos podem estar muito escuros também. Então é uma questão de localizações. Uma outra maneira ainda de olhar é individualmente. Uma pessoa, em um certo momento, pode sentir bastante escuras as coisas, ou em outros momentos ela pode sentir bastante iluminada. Então, em uma cidade, em um vale, numa pessoa, num quarto, o quanto de luz surge, se manifesta, ela libera uma quantidade similar de escuridão, ilumina, né? Então, no que diz respeito às experiências da nossa vida, um senso de escuridão às vezes está lá, e também uma sensação de que a tristeza, a dor, a solidão estão lá. Mas essas experiências elas vêm e vão, e sempre que elas vêm, elas sempre têm uma lógica. Às vezes a gente tem uma razão por trás desse raciocínio. Eu estou me sentindo tão para baixo, estou sentindo que as coisas estão tão obscuras. E às vezes essa lógica racional ela se torna tão forte, ela nos sobrecarrega tanto que a pessoa acaba se sentindo mal. Por exemplo, eu fiz algo errado, eu não estou conseguindo perdoar, eu não consigo fazer isso, eu não tenho amigos, enfim. Qualquer que seja o motivo racional que você tenha, ele pode ficar sobrecarregado de uma maneira tal que ele assume o controle. Mas é importante a gente entender como essas experiências acontecem na gente. A gente não deveria pensar que tem uma razão racional, que deveria ser a razão total pela qual a pessoa está caindo nesse estado de escuridão. Porque toda razão pode te colocar numa circunstância de escuridão, mas ela também pode te trazer luz. Então, não existem circunstâncias ou situações ou experiências em que nós não sejamos capazes de trazer a luz. É muito uma questão de investigar o quão forte você está, o quão claras estão as coisas para você, o quão positivo é o seu olhar, o que você vê nas coisas. Isso pode te ajudar a manifestar a habilidade de modificar a situação e trazer luz. Então isso é um pouco do que eu diria em relação à noção do que significa luz. Por exemplo, alguns exemplos seriam: o que é a luz, em um certo sentido? Claro, a gente pode dizer muitas coisas diferentes, mas eu vou tentar explicar um pouco a minha compreensão de luz. Tentar diferentes maneiras de dizer o que é a luz. De uma perspectiva dualista, convencional, até uma perspectiva não dualista, não convencional, não local, no senso de luz. Então a luz pode ter pode iluminar um quarto, alguma coisa muito pequena, ou pode iluminar todo o universo. Ela pode iluminar só um quarto ou a luz, depende do tamanho, do alcance. Colocando de uma maneira simples, a luz é como o saber, é como a consciência. A consciência, a capacidade de saber.
estar consciente, recognizing, reconhecimento, capacidade de reconhecer, descoberta. is what light is. Isso é o que a luz é. For example, Por exemplo, when we are in pain, when we are quando nós suffering, estamos sofrendo, quando nós estamos com dor, the moment when you are in pain, the no moment momento em que você suffering, está passando you feel por uma sense of dor, por um loss, sofrimento, está se sentindo perdido, a recognition o of that reconhecimento dessa dor, pain, or recognition of that o pain reconhecimento identity, dessa identidade de dor, ela é uma luz. So sometimes it's good to recognize that, Então, às vezes é bom say, reconhecer well, isso, porque as pessoas bad. dizem, eu me sinto mal. I recognize I feel bad. Eu Therefore, reconheço que eu me bad. sinto mal. So instead of E aí, saying consequentemente, eu me that, I sinto feel mal. É um good engano que a pessoa because pode I ter. Né? recognize Em vez I disso, a am gente pode feeling dizer, sad, I'm feeling a little eu lost, fico but I'm feliz conscious por of estar it, I'm aware of reconhecendo de que eu estou me sentindo triste, de que eu estou me sentindo perdido, mas eu estou consciente disso. ability to turn it around. Eu não sinto ainda tanta amabilidade de modificar a situação, não me sinto tão forte, não sinto força, mas eu estou plenamente consciente de que eu estou me sentindo perdido. Eu estou me sentindo para baixo. O reconhecimento, ele também é uma luz. Ele é uma luz pequena. É uma consciência conceitual, mas ela é uma luz. Então, o que eu estou dizendo aqui valorize esses pequenos reconhecimentos. Valorize as pequenas velas. Olhe para as pequenas. Não busque apenas o grande sol. Busque também as pequenas velas na vida. Esses pequenos engajamentos, a familiarização com esses pequenos engajamentos, isso irá te ajudar a descobrir mais adiante uma luz maior. Mas se você não os vê, se você não reconhece, se você não se engaja com essas pequenas luzes, então a grande luz não vai se manifestar. Então, e aí você vai permanecer totalmente na escuridão. Você não vai ter nem essa pequena luz. Então é importante reconhecer essas pequenas luzes, o reconhecimento. No primeiro giro da roda do Dharma, por exemplo, nas 4 9 verdades, por exemplo, o Buda faz o reconhecimento do sofrimento. Reconhecer o sofrimento, esse reconhecimento tem valor ali. O reconhecimento é uma luz. Nem todo mundo que sofre reconhece que está sofrendo. Nem todo mundo que está sofrendo, eles não reconhecem que estão sofrendo, ou eles não buscam uma luz, ou eles não têm uma esperança de encontrar uma luz. Eles ficam totalmente perdidos no sofrimento. Tem uma diferença entre vocês dois estão sofrendo, mas um reconhece o seu sofrimento e aí a pessoa busca a luz. Ela tem uma esperança de encontrar uma luz. Por exemplo, um inverno muito frio, chuvoso. Imagina assim, quando você está passando por esse momento. Com certeza é difícil. Às vezes é um inverno muito longo, está escuro, está frio. Mas ainda assim você sabe que isso não é... que é toda... Enfim, isso é uma das estações só. Depois do inverno, tem a primavera vindo. Tem a primavera. E aí depois disso o sol vai brilhar, as árvores vão crescer e as flores vão florescer. Então nesses momentos em que você olha adiante, você sabe que eles existem. Ainda que você não esteja experienciando esse momento, a consciência da sua existência, ver, sentir, se conectar com eles. Eu acho que isso também é um apoio muito poderoso, particularmente para as pessoas naquele momento no momento em que elas estão na situação. Segundo lugar, um outro aspecto da luz seria saber que, por exemplo, se alguém está se sentindo muito sozinho, isolado, saber que existem, por exemplo, os 3 refúgios lá, e saber que o refúgio está disponível, saber que a Cyber Sangha está lá, uma comunidade está lá.
Até estranhos podem ser úteis se você está aberto e se você consegue buscar ajuda. O universo está lá para te ajudar. Mas a questão é, você está aberto em relação ao universo? E você está consciente da sua habilidade de buscar o universo e de confiar na conexão e no apoio, em vez de se sentir negativo e de achar que a vida é sempre uma questão de briga, de disputa e de luta o tempo todo. Então, nos ensinamentos, a gente vai falar em encontrar um antídoto. Então, a luz seria o antídoto. Por exemplo, o amor é uma luz. Quando você está sentindo raiva. Generosidade é uma luz quando você se sente muito ambicioso, desejando coisas. Confiança é uma luz quando você está se sentindo fraco. A esperança é uma luz quando você se sente desesperançoso, sem apoio, por exemplo. Há apoio. Você não está sozinho. E reconhecer que há um apoio, que há um antídoto. Todos os 10 prajna paramitas estão lá. O conhecimento está lá para nos apoiar. Então, o reconhecimento dos antídotos, reconhecer que os antídotos existem, estão disponíveis, e ter um pequeno flash da experiência desses antídotos. Porque, por exemplo, que eu estou me sentindo muito sozinho, mas eu me sinto também muito conectado com a Cyber Sangha. E, no certo sentido, talvez eu esteja sentindo muita raiva, mas eu também sinto amor, ainda que seja um amor em relação à minha própria raiva. Ou pelas pessoas que estão em situações similares. Ou por pessoas que precisam de ajuda, ou pessoas que estão numa situação pior do que a minha. Elas precisam de cuidado, de amor, de atenção. A habilidade de dar e de sentir amor, mesmo no momento em que você está sentindo raiva, esse amor é uma luz. É um sentido convencional de luz, mas ainda assim ele é uma luz. Isso é o que nós chamamos de os antídotos. E então, num sentido mais profundo de luz, seria apenas reconhecer se estou me sentindo bem. Essa minha capacidade de me sentir... Eu me sinto bem também com base em enganos. Às vezes em um momento histórico, um jeito, uma maneira de racionalizar as coisas, uma certa forma de trazer causas e condições condicionais. Eu estou pensando e refletindo sobre um certo aspecto da minha vida e eu posso pensar, bom, isso é um ótimo momento para eu estar feliz porque eu consegui um carro novo, por exemplo, comprei um carro novo. Então, para algumas pessoas isso é uma felicidade. Para outras pessoas talvez não seja uma felicidade, talvez seja o começo do problema. Mas qualquer que seja a razão pela qual você está feliz ou triste, particularmente a razão porque você está sentindo na escuridão, não há nenhuma boa razão para se sentir mal. Porque você é luz. Você é esse espaço sem barreiras. Você é essa luz infinita. Você é a possibilidade infinita. Você é essa potencialidade. Você é esse calor. Mas você está passando por experiências de escuridão nesse momento. Isso não é quem você é.
Então dizer isso conscientemente, isso não é quem eu sou. Estou tendo esse momento, essa experiência, e também, num certo sentido, toda a racionalidade por trás do que eu estou sentindo, isso também não faz, no fundo, isso não faz o menor sentido. Se eu olhar de um momento histórico, outro momento histórico, nenhuma dessa lógica faz o menor sentido. São fabricações humanas, fabricações condicionais, condicionadas. Estou sentindo isso. Então eu particularmente às vezes você sabe claramente que você vai dar um jeito de sofrer. Você vai dizer, eu estou sofrendo agora porque... E esses são os motivos lógicos pelos quais eu estou sofrendo. Se pergunte, e se essas situações não estivessem existindo, você então não estaria sofrendo? Não, você ainda estaria sofrendo. Você talvez conseguiria encontrar melhores razões, razões piores, mas você encontraria alguma boa razão para se colocar na mesma posição que você está se colocando agora. Porque talvez esse seja um processo pelo qual você precise passar para encontrar a sua própria luz. Mas isso, num certo sentido, é uma jornada pela qual você está passando. Talvez seja uma jornada importante para você encontrar a sua luz. Em vez de dizer, eu quero encontrar a luz, mas eu não quero passar por essas circunstâncias. Bom, é possível, mas não é possível para todo mundo. Na maior parte das vezes, para a maioria das pessoas, a jornada delas é uma parte importante de encontrar a luz. Então, num certo sentido, o que eu estou dizendo a luz é também um senso de realmente a habilidade de quebrar a lógica do sofrimento. Não tem, porque não tem uma razão. Não há uma boa razão para sofrer. Mas sempre você pode encontrar uma razão quando você quer sofrer. Isso é uma lógica. E essa lógica, agora que eu estou dizendo, isso já deveria te ajudar a não sofrer. E se você pensar objetivamente... se você pensa que tem uma razão objetiva pela qual você está sofrendo, talvez você possa pensar então, já que é para pensar, né? Bom, essa razão, se existisse outra razão, eu também estaria sofrendo. Então é um bom motivo para eu fazer outra coisa, para eu ir além disso. Uma última noção da ideia de luz, que diz respeito a ir além da dualidade. Eu sei que é uma coisa bonita de dizer, complexa de dizer, mas ainda assim é bom falar sobre isso. Eu sei que tem algumas pessoas que estão prontas para estar despertas, para se iluminarem. Talvez possa ajudar a dar o clique, o último estalo. Mas para a maioria de nós, pelo menos, é bom falar sobre. Isso já é algo além da dualidade. Então, ir além da dualidade, descobrir a verdade dentro de si mesmo, descobrir os 3 kayas dentro de si mesmo. Então, isso é o que nós estamos dizendo aqui o mestre diz o termo em tibetano, que significa manifestar os 3 kayas plenamente dentro de si mesmo. Outra maneira de expressar isso seria realmente sentir um senso incondicionado de espaço. Realmente sentir que esse sol maior está brilhando no universo. Não apenas que tem uma pequena velhinha em um quarto pequeno. Também sentir que você é bem maior do que as suas experiências e as suas percepções e da maneira pela qual você está sofrendo. E seu sofrimento não faz muito sentido exatamente. Então, a habilidade de ir além da dualidade, descobrir essa consciência inata, essa autoconsciência inata, que o mestre diz o termo em tibetano novamente. Isso absolutamente é a luz verdadeira. Isso não é mais um antídoto
Uma tentativa de mudar ou de transformar algo. É basicamente o fato de que a luz ilumina a escuridão, porque é o que a luz faz. A luz não faz perguntas à escuridão. A luz não diz, olá, escuridão. Você está escura há quanto tempo? Quantos anos as coisas estão escuras? Quais são as causas e condições que te deixaram na escuridão? Quão profundamente as coisas estão escuras? Qual é a sua atitude em relação à escuridão? Você gosta da escuridão? Você se identifica com ela? Você vê alguma outra opção, possibilidades? A luz não vai perguntar nada disso. E a luz não vai dizer, bom, primeiro me responde isso tudo e aí eu vou ver, para começar, se eu trabalho contigo ou não. Ou então eu vou decidir, por exemplo, quanto eu te cobro dependendo das circunstâncias. E quão longamente eu vou ter que trabalhar contigo para conseguir. A luz não vai perguntar nada disso. A luz ilumina a escuridão no exato momento em que ela brilha na escuridão. Pode ter passado 1000 anos de escuridão ou pode ter passado 1 hora de escuridão. Não tem mais esforço em 1000 anos de escuridão e não tem menos esforço em 1 hora de escuridão. A luz simplesmente faz o que ela tem que fazer. Então, em um certo sentido, é bom pelo menos acreditar em si mesmo. Porque a gente pode olhar de volta atrás das nossas histórias, por exemplo, minhas histórias, minhas histórias que estão comigo a vida toda, ou minha história de uma vida inteira com esse grupo de pessoas, com essa pessoa em particular, com essa situação em particular, com a minha família. Você está olhando para as histórias. Você não está olhando para a luz. Você não está olhando para os antídotos. Você não está olhando nem mesmo por fato de que você está olhando demais para as histórias. Você não está consciente de nada disso. Mas as coisas em que você está tentando se engajar não estão te ajudando. Então isso, num certo sentido, nada disso. Descobrir essas coisas ajuda a lidar com a luz. Então, como você encontra a luz na escuridão? Então, em certo sentido, eu já mencionei isso. Reconhecendo a sua dor, reconhecendo os seus antídotos. Porque mesmo no momento da escuridão você pode sentir amor, você pode dar amor, você pode ser capaz de conectar com alguém, ouvir alguém. Não importa quão mal você esteja se sentindo, ainda assim você pode estar interessado pelos outros, ouvir, e se conectar, e se importar, dar, oferecer, compartilhar, estar interessado nessas coisas. Porque essas coisas são também uma luz que irão te ajudar. Mas não fazer apenas pela motivação de que isso vai te ajudar, mas é mais confiar na sua habilidade de fazer, mesmo naquele momento. Assim que você encontra a luz. E também não ficar pego demais nas histórias, na lógica, na racionalidade o tempo todo, nessa noção de luz, mas às vezes pensar como os ensinamentos dizem, por exemplo. Tudo isso do fundo são ilusões. As pessoas ficam muito pegas no foco em si mesmas. As pessoas fazem todo tipo de coisas
de uma maneira muito autocentrada, muito focada nelas mesmas. Uma maneira muito limitada de experienciar as virtudes. Então, num certo sentido, basicamente, em grande medida o que eu estou tentando dizer aqui é que as pequenas luzes são importantes para que você possa encontrar a grande luz. O quanto mais essas pequenas consciências se tornam mais fortes, o quanto mais essa escuridão conceitual se torna mais fracas, ou seja, quanto mais a consciência fica clara, menos a escuridão se manifesta. Esse pensamento dessa mente conceitual ele vai se tornando mais e mais fraco, porque na mesma medida em que a consciência da luz está se tornando mais e mais forte. Então, traga esse senso de consciência na sua vida. Então, isso é uma coisa importante de fazer. Conhecer a escuridão como escuridão, conhecer a escuridão como um caminho, conhecer a escuridão, saber que na escuridão há a possibilidade de encontrar a luz, construir essa confiança, e no momento em que você sabe que você pode encontrar, então a chance de encontrar realmente se manifesta. Talvez uma última coisa, vou deixar mais uma última questão, que é, não importa o quanto experiências da escuridão estejam lá, a maneira de encontrar a luz vai ser esse senso de confiar em si mesmo, de confiar na sua força interna e em quem você realmente é, na capacidade de transcender, de superar e de ir além dessas coisas. E se perguntar, qual é a melhor coisa que eu posso fazer nessa situação difícil? Nesse momento de escuridão, que é como eu posso iluminar, trazer a luz nesse momento de escuridão. O que eu posso fazer? Qual é a melhor coisa que eu posso fazer nessa pior situação? O que eu posso encontrar nesse senso de estar me sentindo perdido? Qual é o melhor que eu posso encontrar nesse momento, no momento em que eu estou me sentindo perdido? Como eu posso enriquecer, no sentido de também de crescimento, como eu posso ser benéfico, como eu posso transformar, mesmo nesse momento que é um momento difícil. O que esse momento te ajuda a fazer para que você possa se transformar e transcender? Porque, num certo sentido, quando a gente diz escuridão, se você diz que é escuridão, a gente já eliminou a luz, a possibilidade de dizer, não tem luz, não tem consciência, não tem alegria, não tem benefício, não tem como ser útil, não tem como ter compaixão e amor. Você está logicamente, automaticamente já eliminando todas essas potencialidades. Então, o mais importante é não fazer isso, não importa o que seja. O que eu posso fazer melhor nessa situação? Faça essa pergunta de novo e de novo e de novo. E quanto mais você perguntar, quanto mais profundamente você perguntar, melhor vai ser a resposta que você vai encontrar. E aí, quando você encontrar uma resposta, gere confiança para agir a partir desse lugar de confiança. Então isso é tudo para essa sessão. Nós vamos fazer uma sessão rápida de meditação. Vai ser uma meditação guiada, rápida. Então você pode querer cantar o mantra Salewe para nós cantarmos juntos, para nos ouvirmos. Eu também estou pedindo a todos vocês, todas as pessoas que estão participando nesse momento,
juntos, que nós estamos todos conectados juntos. Você pode estar como se você estivesse sentado logo aqui na sala aqui comigo, porque não tem diferenças de distância no tempo, no espaço. Distância e tempo são apenas fabricações mentais. Na abertura, a conexão está lá. Então, sinta que nós estamos todos conectados e sinta que nós estamos todos apoiando uns aos outros. Sinta que não importa o quão fraco você se sinta, nós queremos o seu apoio. Nós estamos dando o nosso apoio uns aos outros. Então, nós estamos dando apoio uns aos outros. Não importa o quão forte ou quão fraco você possa se sentir. A nossa habilidade de dar apoio é a nossa força e é um caminho na descoberta da nossa luz. É uma parte na descoberta da nossa luz.
Thank you. Obrigado. I hope this session of meditation was Espero que essa helpful. sessão de meditação tenha sido útil. I hope what we are trying to discuss Espero que nós estamos tentando discutir sobre descobrir a escuridão, a luz na escuridão tenha feito sentido. Pelo menos que todo mundo tenha conseguido sentar junto e praticar junto. Isso definitivamente é uma alegria para mim. Então, obrigado e vejo vocês de novo em breve.